que o amor e a infinita bondade e misericórdia do nosso amado e querido Mestre Jesus sejam sempre a nossa senha de todos os dias, de todos os instantes. Amados e queridos irmãos do CEVIC, é com imenso carinho, gratidão, honra, que aqui nos encontramos, solícitos do Mestre Jesus, o amparo, a fraternidade chamada amor. Nós hoje estamos sendo convocados, unindo a nossa casa de oração aos nossos lares, que os nossos familiares possam ser acolhidos por essa fraternidade. Vitória da Conquista, Jequié, se unem nesse momento, Cristo. Os novos obreiros do Senhor é o tema do livro Após a Tempestade, da veneranda Joana de Ângeles. E nós começamos o nosso trabalho indagando algo. Nós nos sentimos obreiros de Jesus. Não é apenas sabermos que somos, sim ou sim nós somos. Estamos aqui reencarnados na matéria para vivenciarmos a maior experiência da nossa vida, que é a nossa evolução. Mas nós nos sentimos obreiro de Jesus? E em que momento da nossa vida nós patenteamos esse reconhecimento? Em que momento a gente pode dizer assim, eu tenho um comportamento que me identifica como obreiro de Jesus? E para isso não precisa a gente pensar com o trabalho do dogma religioso. Não. Pensar como ser humano, pensar como cidadão, pensar como agente de uma família, como colega de um trabalho, como vizinho daquela rua, como amigo de um grupo social. A gente consegue identificar em nós as características que podemos dizer assim, não, eu sou obreiro de Jesus, eu pensei, eu fiz, eu procurei, eu trabalhei. E isso faz com que eu reconheça que eu sou esse obreiro do Senhor. Porque é muito fácil a gente pensar na obra do Cristo enquanto aquela que é envolvida num templo religioso. Porque é fácil ser espírita no templo espírita. Mas essa convocação não é para a casa de oração apenas, mas é para a instância que estamos vivendo. E a instância que estamos vivendo é a encarnação. Sermos obreiro do Cristo em qualquer lugar. Ou seja, a todo momento. E é por isso que Joana começa o seu deleite dizendo para a gente: formamos uma grande família, na sublime família universal, uma equipe de espíritos afins. Isso me chamou muito a atenção. Uma equipe de espíritos afins. Nós não estamos aqui por um acaso, não nascemos na cidade, não nos encontramos uns com os outros.
por um acaso. Nós temos uma ligação. E a ligação se chama afinidade. Afinidade de quê? Afinidade artística, afinidade intelectual, afinidade moral. O que nos une e o que nos separa é a nossa moralidade. E todos nós fazemos parte dessa grande família, essa família universal. E quem é que une cada ser dessa família? É Deus. Porque nós fomos vinculados uns aos outros. Olha que grandeza isso. Nós fomos vinculados uns aos outros desde o instante divino em que fomos gerados pelo excelso Pai. Nós nos vinculamos uns com os outros desde o instante em que nós fomos criados. O que quer dizer? Que muitos de nós, não todos na sua totalidade, porque muitos dos espíritos que nasceram junto conosco, que foram criados, porque a criação é uma só. O instante em que nós fomos criados, o instante em que nascemos enquanto vida de Deus, muitos desses espíritos hoje galgam a esfera de mundo feliz. Já não se encontra mais no âmbito da erraticidade, do precisar nascer de novo para expiar e provar. Muitos deles já estão em outras paragens, em outras esferas, porque, nascidos simples e ignorantes, buscaram aprimorar a simplicidade e combater a ignorância. Muitos de nós outros aprimoramos a ignorância e combatemos a simplicidade, o que nos faz nascer, renascer, quantas vezes forem necessários. Mas todos nós que fomos criados, possivelmente estamos permeando a mesma época, os mesmos espaços, revisitando-nos enquanto vida. E isso é muito forte, porque isso faz com que a gente pare e pense: poxa, o que nós estamos fazendo de novo com a nossa vida e com a vida daqueles que visitam a nossa vida, sejam como pai, mãe, irmãos, amigos, sobrinhos, primos, tios, enfim, a família consanguínea e a família espiritual. O que a gente está levando de melhor de nós para a vida deles? Porque quando nós falamos na obra do Cristo, é importante que tenhamos a certeza da convicção. É preciso que a gente se torne convicto dessa certeza. A obra do Cristo não é templo. A obra do Cristo é o Cristo que habita em cada um de nós. Então, o nosso trabalho aqui é para a vida, e vida em abundância. E aí Joana diz algo que é único. Ela diz assim: errando, repetimos a tarefa, tantas vezes quantas se nos façam imprescindíveis para a fixação das lições superiores, no recôndito do espírito necessitado. Ai, meu Deus, eu nasci de novo. Para que eu nasci nessa família? Para que eu nasci nessa cidade? Ai, eu não quero.
nós nascemos porque precisamos repetir a lição e aprender novas lições. Muitos de nós nascemos de novo, muito mais pela necessidade da repetição. Às vezes a gente passa 40 anos, 50 anos, repetindo de tempo em tempo os acontecimentos que se tornam círculos, tá? E cíclicos em nossa vida. Até o momento que a gente aprende. Como é que eu sei que eu aprendi? Quando a resposta que eu dou é diferente de todas as outras respostas que eu já dei. Não existe uma fórmula para a gente saber externa, porque essa fórmula ela é interna. A gente se preocupa com muita coisa. A gente se preocupa com a opinião do outro, a gente se preocupa em fazer a coisa certa, a gente se preocupa em ser o perfeito. Mas a gente não se preocupa, na grande maioria das vezes, de ouvir a voz da nossa consciência. Todas essas respostas estão em nós. Onde que está escrito a lei de Deus? Pergunta Kardec. Respondem os espíritos na vossa consciência. Nós temos, quando a gente para, silencia o verbo físico para ouvir o verbo espiritual, aí a gente começa a entrar nessa atmosfera de compreender o que a gente precisa consertar. Não é lá fora, mas o que a gente precisa consertar aqui dentro. Porque toda essa transformação, esse desejo que nós ansiamos, né, de regeneração, o planeta Terra, de uma maneira muito direta, tem 2000 anos que entrou no movimento da regeneração. Se assim não fosse o trabalho e o traçado histórico do Mestre Jesus, teria sido em vão. Tem 2000 anos que o caminho foi aberto para a regeneração. E veja como a gente foi protelando, valorizando muito mais a ignorância do que a simplicidade. E agora chegou a hora. E aí agora a gente se pega apavorado. Não, nós temos recursos para fazermos essa travessia. E esses recursos não estão lá fora. Esses recursos estão aqui dentro. E aí Joana diz: ambiciosos, desertamos das diretrizes seguras da renúncia e da humildade para mergulharmos no fundo fosso, onde nos detivemos tempo sem conta, até que soassem os impositivos restauradores, concedendo-nos oportunidade de reaprender e resetar serviços interrompidos. A marcha prossegue. Agora nós voltamos ao cenário, ao prosseguio da nossa vida. Fomos convidados a reaprendermos a lição, para promovermos ações que deem continuidade ao serviço que foi interrompido. Isso é tão forte, é tão sério, que às vezes nós banalizamos, dizemos assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero, amanhã eu resolvo isso, então assim, isso aqui eu vou deixar para a próxima encarnação.
Olha, eu não tenho forças agora. Sabe aquele convite de Jesus, o moço rico? Aquele convite, nós sabemos da existência do moço rico, sabemos o que aconteceu com ele, sabemos depois o que veio acontecer com ele, para onde ele veio, até vir parar no Brasil. Mas aquela indagação, ela é feita para nós. Agora. O convite é agora. Vem comigo agora. Aquela resposta. Senhor, eu tenho irmãos, eu tenho pais, eu tenho negócios, eu preciso arrumar. Eu preciso resolver, eu tenho que trabalhar muito porque eu tenho família que depende de mim. Aquele convite do Mestre Jesus continua a ser feito para cada um de nós. Porque a cada encarnação, a cada momento em que nós nascemos de novo, nós somos um moço rico. A riqueza do vai, meu filho, eu confio em você. Vai, meu filho, ser o obreiro da minha obra. Vai, meu filho, trabalhar em meu nome. A riqueza que nos é ofertada para materializarmos a nossa ação. Porque a gente sabe, é ensinado pelos Espíritos, que tem lição que só pode ser executada. Não é nem aprendida, porque a gente aprende lá, mas executada. Ou seja, para que aquela lição se torne prática na matéria. Não adianta aprender, saber tudo, né? Porque primeiro a gente aprende na mente. E isso que os teóricos da educação falam aqui, é porque veio de lá. Primeiro a gente aprende na mente e depois a gente põe em prática na ação. Isso se dá no âmbito do espírito. A gente aprende lá em cima e diz, não, eu me transformei. Mas é preciso que a gente mergulhe na matéria e edifique o espírito sobre a matéria. Aí sim. Aí a gente pode dizer, combati o bom combate. Aprendi a lição. Agora eu posso seguir. E aí Joana diz assim, sou a luz, porém, a hora libertadora, e o instante é azado, e o instante é propício. A hora é agora. Eu não estou mais aguentando. Para. Respira. Conta até 10. Pensa na grandeza de sermos 7 bilhões de encarnados. Pensemos na felicidade que é estar aqui. E aí a gente passa a valorizar cada célula do nosso corpo. Passa a valorizar cada instante do nosso dia, cada órgão. Passamos a valorizar a nossa matéria física, não como culto, o porquê precisa ser eternamente jovem. Hoje eu fiquei até feliz, eu vi uma matéria dizendo que foi descoberto, né, a condição de potencialidade da juventude e consciência. Que coisa boa! Mas que essa juventude da matéria, do não envelhecimento da matéria, seja para propiciar o espírito uma possibilidade de maior tempo nela para melhor aprender
para melhor aproveitar, porque nascer de novo tá tão difícil. E a gente, considerando que a margem de espíritos vinculados ao planeta Terra é em média 2 vezes mais o que temos encarnados, então vamos aproveitar. Daí Joana diz: sou a luz, porém, a hora libertadora. E encontrar em nós as nossas sombras, não para nos sentirmos inferiores, não, mas entendermos que se ainda é sombra, é porque a luz que nós já somos ainda não nos visitamos. Sermos luz para nós, conseguirmos ser luz no instante em que temos uma alteração do estado de consciência. Quando a ira nos domina e nós lembramos que somos um trabalhador, somos um obreiro do Cristo. E a obra primeira do Cristo para nós somos nós. A primeira obra do Cristo para nós não é o outro, não é filho, não é pai, não é irmão, não é mãe. A primeira obra do Cristo para nós somos nós. Então a gente respirar e domar as nossas más inclinações. Isso é a lição do Mestre Jesus. Por isso que ela diz: o instante é propício, o instante é azado. E de que maneira esse instante é propício? Aí a gente para e analisa a nossa vida. Os convites que a nossa vida tem recebido. E a gente pode começar de dentro do nosso lar. A nossa família tem nos convidado a quê? Joana de Ângeles nos ensina que a cada encarnação a gente vem para trabalhar uma virtude. Olha, eu achei isso bárbaro. Como assim? Só uma? Acontece que se eu venho para trabalhar uma virtude, olha o que acontece. Pensando nesse instante propício, nessa hora libertadora, a gente para e pensa: o que mais a vida tem oportunizado de nós a ação? E aí a gente para e pensa: paciência. Eu vim nessa existência para trabalhar a paciência. Essa é a minha virtude primeira. Só que todos os acontecimentos da minha vida solicitam mais, a grande maioria, o mim aqui, o eu aqui não é persona, é entidade humana, é uma referência a todos nós. Então, se a minha vida vem solicitando mais de mim a paciência, aí eu começo a observar que ela está atrelada à tolerância, que ela está atrelada à compreensão, à indulgência. Então a gente tem uma margem maior de virtudes que se unem para fortalecer a virtude principal. E aí Joana diz: luz ou treva? Nós somos sombras e somos luz. Depende de nós. Luz ou treva. Nós que escolhemos. Quem vai renunciar mais? Com certeza. A renúncia maior, nós sabemos. Decisão definitiva de libertação, luz. Ou fixação nos exercícios repetitivos da própria inferioridade, treva, sombra.
A escolha é nossa, está em nossas mãos. A gente se libertar, e aí a gente pode olhar, como falávamos, no próprio ambiente familiar nosso. Ou a gente refaz a lição dentro daquela virtude que está sendo mais solicitado, ou então preparemos-nos, porque no barco da vida volveremos novamente com os mesmos personagens. A única diferença será o volume da água. Não sabemos como estará. Mas no momento em que a gente entende que nesse barco tem um comandante, e esse comandante, o vento e o mar obedecem. Quem é este homem? Lembra da pergunta dele? Quem é este homem que até o vento e as águas obedecem? No momento em que a gente permanece no barco, mas entende que esse barco pode ser guiado, porque o pode não quer dizer que é. Muitos não aceitam. Mas quando a gente coloca ele no leme do nosso barco, de que maneira eu coloco Jesus no leme do meu barco? Quando eu compreendo que a obra dele sou eu. Eu sou o maior investimento do Mestre Jesus. E aí eu trago os seus ensinamentos para a minha vida, sem dogma, sem teologismo, mas eu trago os seus ensinamentos por libertação, porque eu tenho a liberdade. Já não basta apenas ter a liberdade todos nós temos, mas a libertação todos nós precisamos percorrer. Porque o Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o de soerguimento da própria terra. E aí eu entendo aquele convite ao moço rico: vem agora. No momento em que eu atendo, eu não apenas reafirmo o meu desenvolvimento moral, mas eu colaboro para a instância espiritual da casa onde habita a minha matéria. Nesse caso, o planeta Terra. Eu compreendo assim que eu sou responsável também pela evolução do planeta Terra. O planeta Terra não é uma evolução apenas dos espíritos superiores. Eu também sou um obreiro. Vai ficar redundante, né? Eu também sou um trabalhador dessa obra. Porque na unidade nós encontramos a coletividade. E Joana diz assim: somos as células do organismo universal. A minha casa pode ser da Rua Zero, mas ela não pode ser uma casa engraçada. Porque dentro dela deixou de ter nada. Dentro dela habita a mim e a todos aqueles que a minha vida está vinculada.
Então, enquanto matéria, nós somos filhos da terra, irmãos de uma coletividade, nesse momento de 7 bilhões. Somos as células do organismo universal. Por enquanto, aí ela diz, enfermo, em processo deliberativo, sobre a terapêutica preciosa do Evangelho restaurador. Todos nós estamos aqui em processo terapêutico. Porque aprender a lição é libertar-se. Então, esse movimento do processo terapêutico não é aprender a lição porque é mais bonitinha, porque é a melhor. Não. É porque precisa colaborar em nós a possibilidade do avançar, do libertar-se. E aí ela diz assim, não ha sido pequeno o trabalho envidado pelos administradores espirituais, quase não sai, espirituais das nossas vidas. Veja como essa frase, ela é forte. Não ha sido pequeno o trabalho envidado pelos administradores espirituais das nossas vidas. Aprendi com o Chico através de Emmanuel que quando nós estamos diante de uma decisão de sermos sombra ou luz na nossa vida, os benfeitores espirituais responsáveis por nós oram, mas a escolha é nossa. O nosso benfeitor espiritual fica do nosso lado e procura, não é induzir, né? Mas procura orar e rememorar a nossa memória, tá? Porque existem momentos na nossa vida que são muito decisivos. Sabe aquela curva que tá lá no céu e inferno, dito por alguns espíritos no mundo mediano, quando é perguntado por que você não está no mundo feliz? E ele diz, porque eu percorri todo o caminho certinho, mas tinha uma curva. Essa curva eu não prestei atenção e achei que estava numa reta. A nossa vida, de tempo em tempo, ela nos pega numa curva. Eu costumo dizer que nós somos atropelados por nós, não é mais nos pontos, né? Não são os pontos que impedem a nossa evolução, o nosso caminhar. Que pontos seriam esses, Teresa? Nós não matamos mais, nós não roubamos, né? Seriam os pontos. Mas nós nos atropelamos nas vírgulas. E o que seriam as vírgulas? A maledicência, a intolerância, né? Aquela coisa assim, onde a gente pensa que ninguém tá vendo, que ninguém tá ouvindo, e aí a gente pensa e se deleita, ó, e o pensamento vai. E esse pensamento tá fazendo barulho espiritual. Não são 10 que não estão ouvindo, né? Ou 1 que não está ouvindo. São bilhões que estão ouvindo. Então, nós às vezes nos perdemos na curva. Deixamos de fazer essa curva. E quando chega o momento dessa curva, o nosso benfeitor espiritual ora junto a nós
Se nós escolhemos a luz, lembramos do Evangelho de Jesus e lembramos que Ele está no leme dessa embarcação, que nós somos a obra dele, o nosso benfeitor espiritual se acende, se ilumina. Tamanha a sua felicidade por nós. Mas aprendi com Emmanuel, por Chico, que quando nós nos esquecemos ou fazemos a escolha equivocada, tá? De que quem está no comando dessa embarcação é o meu eu, é o meu ego, então eu faço o que eu quero, porque eu vim aqui para ser feliz e nada mais. Eles nada dizem, mas Emmanuel diz que 2 lágrimas gigantes correm em nossa face. Isso é muito forte, porque a gente passa a compreender o nosso grau de responsabilidade, não só para conosco, não só para com aqueles que estão à nossa volta, mas para aqueles que não desistem de nós. Por isso que ela diz, não há sido pequeno o trabalho envidado pelos administradores espirituais das nossas vidas, a fim de nos reunir, de nos acercarmos uns dos outros, após incessantes períodos de disputas infelizes, de justas inexplicáveis, de idiosincrasias domésticas. Quantos de nós nos encontramos há 500 anos atrás? E só agora foi oportunizado nos encontrarmos de novo. Quantos? Vários. Vários de nós que estamos juntos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa de oração. Temos 300 anos, 500 anos sem nos encontrarmos. Mas agora a gente tem condição de nos encontrar. Para quê? Para ser o obreiro de uma nova ordem. Ou seja, fazermos diferente. Nos esforçarmos. E aí ela diz, já não se dispõe de tempo para futilidade, nem tampouco para ilusão. Estes são os momentos em que deveremos colimar realizações perenes. Esses são os momentos em que a gente precisa querer visar reações através das nossas realizações que sejam constantes. Já não dá mais para atendermos apenas a matéria, porque a matéria é da terra. A matéria fica na terra, mas o espírito, esse é que é a minha identidade. Esse é o que sou eu de cada um de nós. Então, a gente agora precisa começar a pensar numa ordem que atenda ao eu que é eterno. Mas não apenas ao eu que seja feliz enquanto dure. Esse eu que seja feliz enquanto dure, ele é apenas uma ponte de acessibilidade para o eu que é eterno. Então a gente precisa voltar. E aí a gente lembra de Paulo. Tudo me pertence, mas nem tudo me convém. Eu preciso entender o que é importante no meu legado para aquilo que sou eu, hoje, amanhã e sempre.
Estamos no lugar certo. Olha que força, que grandeza. Estamos no lugar certo. Ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que eles são os melhores elementos para a execução do programa. Isso não quer dizer que sejam aqueles que nós só amamos, mas isso quer dizer que para a execução do nosso programa, nós estamos com as pessoas corretas, as pessoas certas. Corretas não seria o meu nome, as pessoas certas. E qual que é a execução desse programa? A nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Quem diz isso é Joana de Ângeles, após a tempestade. Os novos obreiros do céu. Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, e ela coloca o termo correta, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que eles são os melhores elementos para a execução do programa. Então, meu pai e minha mãe são aqueles, não apenas que eu desejo, mas aqueles que eu necessito. É eles que eu necessito. Meus irmãos, até meus cunhados, né? Os agregados que a gente acha que não é parente. Mas é família espiritual. Chegou para a nossa vida por outras vias. E precisamos estar atentos. A pretexto de novas experiências ou fascinados pela utopia de novas emoções, não perturbemos o culto dos deveres a que nos julgamos com fidelidade. Nós viemos com a programação. Não deu certo porque eu não nasci na família espírita. Não deu certo porque eu nasci num lugar distante. Não podemos mais terceirizar a nossa responsabilidade. Nós galgamos uma condição evolutiva tão bacana que já não dá mais para a gente terceirizar. Beto Guedes canta isso muito forte. Ele diz: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Nenhuma justificação para o equívoco, nenhum desvio de responsabilidade. Senhor, não. Todas as ferramentas nós já temos, até a do conhecimento da imortalidade da alma. Não temos mais desculpas. Eu tenho uma amiga, se ela estiver aqui presente, ela me disse um dia assim: Teresa, a minha vida chegou num ponto. Era a última estação da minha vida. Era o último bilhete. Era o último trem. O último vagão. A última poltrona. Quando ela me falou isso, eu chorei. E não tinha nada para dizê-la, apenas abraçá-la. E ela agarrou aquela oportunidade e eu a chamo de minha Madalena. Tamanha sua conversão, tamanha sua transformação. Eu digo, você é o meu Paulo de Tarso de Saias. Você é a minha Madalena. Pela sua transformação. Eu já tenho 50, 60. O espírito não tem idade. Nada poderá justificar não cuidarmos de nós.
Adversários cujas matrizes estão esculpidas em nosso imo surgirão a cada passo, de dentro para fora, e incontáveis virão de fora para dentro, colocando o cáustico da aflição no cerne dos nossos sentimentos. E aí ela diz: tenhamos paciência e vigiemos. Quem foi que disse que seria fácil? Não, porque esse não é o caminho que é para ser percorrido pelo outro. Seria fácil se fosse percorrido pelo outro. Esse é o caminho que só pode ser percorrido por nós. Sabe a parábola dos talentos? Ela não foi para falar a uma multidão que estava presente naquele momento. Ela foi para contar a história do nosso futuro dali por diante. Nós escolhemos. Temos 5, temos 2, temos 1. Nós que escolhemos. Somente resgatamos o que devemos. O que acontece na nossa vida, de maneira alguma, foi por inadimplência espiritual. Muito pelo contrário, a inadimplência foi nossa. Seja o que for, a dor que for, se ela chegou, é porque nós temos força e reserva. Nós não só temos força, mas temos reserva moral. Temos força e reserva moral para transpor essa barreira. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Se acontece algo, é preciso refletir. O que eu preciso aprender? É aí que está a minha obra. É aí que está o meu momento. Reunamos-nos com frequência. Olha que conselho lindo. Reunamos-nos com frequência, a fim de dirimirmos dificuldades e incompreensões, em encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiências adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardaremos de prepotência do eu e da vaidade de obreiros que se não permitem enganar. A obra precisa de todos. Nós só evoluímos na coletividade, tendo a ação na individualidade. Por isso que nós nascemos espécie. Somos uno. Ninguém é igual a ninguém. Mas a gente só evolui na convivência das relações. Porque o que nos faz evoluir é a prática. E a gente vai praticar com quem? Com o outro. O intercâmbio espiritual atuante não dá margem à dubiedade de comportamento moral. Quando a gente tiver dúvida, e a gente tem, a todo momento a gente tem, é natural. A dúvida não quer dizer ignorância, não quer dizer fraqueza. A dúvida quer dizer exatamente que a gente está ali combatendo a nossa vaidade, o nosso egoísmo, trabalhando a nossa humildade. Então, na dúvida, a gente para e ora. Ouve. Joana diz algo que é fantástico. Ela diz assim: quem ora
conversa com Deus. Quem medita, ouve Deus. Então, há momentos em que a gente precisa fazer o silêncio. Não é o silêncio do verbo, é o silêncio da alma. Para ouvir a orientação desse intercâmbio espiritual. Madre Teresa de Calcutá nos ensina que Deus não conversa com a gente no barulho. E o barulho, às vezes, esse frenesi. Lembrando que a psicologia transpessoal nos ensina que nós pensamos em média por dia, num traçado, vida, desafios e soluções, ela coloca 60 mil pensamentos. Eu já ouvi Divaldo falar em 90 mil. Tá? Então veja quantos pensamentos dia a gente pensa. Milhões. Ou 1000, perdão. Então são vários pensamentos. A gente precisa ter cuidado. Porque quando a gente faz muito barulho interno, a gente acaba captando os barulhos externos. E aí Madre Teresa diz: Deus não conversa conosco no barulho, só no silêncio. Quando a gente tiver dúvida, para e peçamos ajuda. Os céus adoram quando a gente pede ajuda. Eles ficam de plantão. E nós todos os dias temos o horário do Ângelus. Nos encontramos às 18 horas. E nós acreditamos que naquele momento os céus nos ouvem e atendem. E aí ela diz: nenhum melindre em nós, suscetibilidade negativa nenhuma. Não é hora, não podemos. Todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração. Era isso que eu queria trazer, Xanda, naquela hora que eu estava procurando, na hora do estudo. Essa era a frase. Tem coisas que ficam incompreensíveis, que a gente não consegue entender do ponto de vista material. E aí Joana nos ensina: todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração. Quando a gente entende uma coisa pela uma ordem material, quando a gente tenta entender sobre a ordem espiritual, nós ampliamos o nosso horizonte. Então a gente pode ir mais além do que o aquém possível. Se não conseguirmos avançar em grupo, sigamos a si mesmo, conforme nossas forças. Porque nós não podemos parar a nossa marcha. Se nosso filho não quer, nossos pais não querem, o caminho é nosso e só nós podemos percorrer. Essa obra só nós podemos acabar. Ninguém mais. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. E muitas vezes contamina. Muitas vezes em nossos lares somos só nós. É difícil. Eu tive uma amiga, tenho uma amiga, e eu coloquei o ato falho do pretérito foi porque acontecia esse fato. Ela não podia fazer o evangelho do lar, na casa dela, fazer dentro do banheiro, 11 horas da noite. Então, escolheu um dia, um horário, dentro do banheiro, 11 horas da noite, mas ela não parou
a caminhada no caminho da grande obra dela. Não nos permitamos dúvida face à vitória da dissolução dos costumes ou diante da licenciosidade enlouquecedora. A loucura está aí. As aberrações estão aí. Nós não somos aberrações. Nós não fomos criados para a loucura. Nós fomos criados para o discernimento. E temos essa condição. Não será fácil. Nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Será o complexo de amanhã. Quando adiemos agora, reaparecerá depois, complicado, sobre o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. É juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros. Vira uma hiperinflação. Então eu volto comprometido com um, e quando nasço, tenho que conviver para resgatar aquele um com 5. Porque quando nós adiamos a nossa marcha, lembremos-nos, a obra é do Cristo. Nós comprometemos o nosso planeta. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. E aí ela termina com algo que acalma a nossa vida. E unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera por nós. Avancemos. Jesus tem um encontro marcado conosco. Há 2000 anos que Ele espera por nós. A gente já adiou demais esse grande encontro. Agora, na última estação, no último bilhete, no último trem, no último vagão, na última poltrona, não tenhamos medo. Nós somos os novos obreiros do Senhor. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare, nos fortaleça. Nos dê coragem de dizer obrigado, Jesus, por não terdes desistido de nós. Ao Servic, a nossa gratidão. Tony, meu irmão, muito obrigada. Que Deus o ampare e o proteja sempre. A cada irmão aqui presente, que mesmo sem nos conhecer, nos deu amor, nos deu amparo, nos deu sentimento de força, de coragem. Gratidão. A minha família, que o meu coração escolheu para amar, daqui e de cá, presente, unidos de que é a vitória da conquista, a certeza de que nós estamos no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Minha família, nossa família. Gratidão a Deus pelo dom da vida. Um beijo em nossos corações.